Todo mundo quer ver os filhos abençoados, lendo a Bíblia, orando, tendo vida devocional. Ou seja, todo mundo quer viver como uma família de Deus, uma família sacerdotal. Muitas vezes na nossa correria, a gente justifica aqui dentro da cabeça que o nosso tempo é escasso, que nós temos a correria, que isso, que aquilo. E a gente diz, todo mundo diz para os filhos, né? Ore mais, busque o Senhor. E aí é um engano, porque nós adultos, a gente tem uma mania de justificar dentro da nossa mente, do nosso coração, por que não estamos orando mais tempo, não estamos lendo a Bíblia mais tempo. A gente justifica isso, porque eu sou o gerador dos recursos da casa, eu tenho que trabalhar, tudo isso. Então a gente diz para as crianças, para os jovens e para os adolescentes que eles têm tempo para fazer isso, porque eles não estão ainda no tempo de trabalhar tanto, não estão no tempo ainda de ter o tempo tão escasso. Então a gente forma uma geração de crianças e de jovens que entendem que quando eles crescerem, eles não têm mais tempo e que isso é normal. Eu não tenho mais tempo para orar tanto, nem para ler tanto. Aí você tem uma geração de adultos amadurecidos que tem a seguinte frase na boca: eu tenho saudade daquele tempo em que eu tinha bem menos atividades e aí eu orava mais. E aí eu lia mais a Bíblia. Deixa eu te falar, diante de Deus isso não justifica. Porque nós precisamos ser pessoas que crescem na gestão do nosso tempo. Gerir esse tempo e não deixar que as coisas substituam o nosso tempo com Deus é uma atitude de inteligência, é uma atitude de devoção, é uma atitude protetiva e é uma atitude de honra a Deus. A gente está dizendo para Deus que nós temos atividade sim, que a gente tem correria sim, mas que o tempo dele é primordial nas nossas vidas. E a gente não fala isso só com a boca, a gente fala isso com ações. Você, crente maduro, precisa lembrar-se que não existem justificativas plausíveis para que a gente permaneça sem investir tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de vida devocional. Não há nada que justifique isso. O que a gente precisa é arrumar melhor o tempo, não é? Então, é bom que você se lembre que isso eu estou falando porque nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Então não basta apenas dizer aos meninos, olha, ora, busca a Deus, senta para ler a Bíblia. A gente não pode fazer isso somente e deixar lá e mostrar para eles que eles só podem fazer isso hoje porque eles ainda são crianças e porque eles têm tempo. Mas nós temos que gerar uma geração de filhos, de meninos que vão crescer e se tornar homens de Deus, de mulheres que vão ser, a vida toda não vão ser meninas de Deus, mas vão ser mulheres de Deus que têm uma cultura de oração, uma cultura de vida devocional, uma cultura de leitura da Bíblia. Por quê? Porque viram os seus pais fazendo isso. Isso é importante. Então, muito mais do que dizer faça, é dizer vamos e façamos. Muito mais precioso do que perseguir ali para ver se o filho lê o capítulo da Bíblia do dia, é fazer com que ele possa testemunhar você lendo, você orando, você na correria do seu dia priorizando Deus. Isso vai ensinar em maior profundidade a geração dos nossos filhos. E eu acho isso muito importante e eu quero trazer para você, é claro, o fundamento bíblico para que você entenda isso. Nós precisamos ensinar, fazer enquanto trabalhamos, enquanto vivemos a nossa correria, a nossa rotina. Então, enquanto fazemos isso, oramos, lemos, nos organizamos e aí a gente vai levantar, sim, uma geração forte na oração, forte na vida devocional, forte em conhecimento de Deus e muito, muito, muito fraca no sentido de dar desculpas para justificar ou tentar justificar a sua devocional enfraquecida. Sempre vai ter aquele dia difícil que você não consegue tanto, aquele dia, aquela semana, ponto, não é? Mas o cotidiano ser sempre esse de não ter tempo e achar que é possível justificar isso está errado, isso nos enfraquece, isso faz com que a gente construa um legado dentro de casa fraco, um legado frágil, um legado cheio de subterfúgios para não se entregar em profundidade a uma vida devocional com o Senhor. Amém? Então vamos lá para o fundamento. Deuteronômio capítulo 6 vai nos trazer uma base para isso e a gente vai orar já sobre isso, tá bom? O contexto de Deuteronômio capítulo 6 é o grande mandamento de amar a Deus, não é, acima de tudo. Então a gente tem aqui o primeiro versículo que diz assim: essa é a lei, isso é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumprissem na terra para a qual estão indo para dela tomar posse.
Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. E aí, ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite, ou onde emana leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados. E aí a gente dá um pulo. Olha o verso 7, Deuteronômio 6, verso 7. Olha que coisa importante para a sua família, para a sua casa, para o desenvolvimento da sua família. Verso 7 diz assim, ó: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine os mandamentos de Deus. Ensine os parâmetros de Deus, os princípios de Deus, a forma de se conduzir na terra prometida, a forma que Deus levantou o povo de Israel para que ele pudesse tomar posse de uma vida abundante, mesmo enfrentando as adversidades da vida comum. Então esse Deuteronômio 6 está falando ao povo de Israel, Deus está trazendo ali a sua aliança, né? Está estabelecendo o grande mandamento. Que grande mandamento é esse, além de tudo que ele ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Persistir nas ordenanças, nos princípios. E aí Deus diz assim, olha, escuta aqui, povo meu, é o seguinte, você vai ensinar com persistência tudo isso que eu estou te falando aos seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado à mesa, olha que coisa linda, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Verso 8, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Olha que coisa, escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Essa palavra de Deus está dizendo assim, olha, gente, pais maduros, você que dá direção à sua família, você tem que ensinar aos seus filhos os mandamentos, a forma correta de viver, a forma de desenvolver relacionamento com o pai. Você tem que fazer isso quando você estiver sentado à mesa, comendo, quando você estiver brincando, quando você estiver num momento divertido. E aí ele vai pontuando, quando você estiver sobre a mesa, sentado na casa, quando você estiver andando pelo caminho, quer dizer, quando você estiver vivendo o seu cotidiano, a sua rotina, em tudo que você estiver fazendo, olha aqui, quando você se deitar, quando você se levantar, amarre esses princípios no seu braço como uma coisa que tem que estar ali, ó, pendurando, até batendo, incomodando você, te chamando para parar e observar, né? E aí ele ainda completa, prenda na sua testa. Ó, sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, ensine os seus filhos a fazer dos princípios do Senhor, dos mandamentos de Deus, dos parâmetros de Deus. Ensine os seus filhos a fazer com que todo mundo que se relacione com eles veja essa prática na vida deles. Por isso ele diz assim, ó, prenda na testa. Quando você chega num lugar, se você tiver uma coisa presa na testa, quem chegar vai ver, vai identificar logo que você tem um negócio estranho aqui, está preso na sua testa. É visível para todo mundo, né? Então é isso que a palavra está nos dando, esse senso de urgência aqui. Quem se relacionar com você, com sua família, com sua casa, chegando lá tem que ver a distância que tem escrito na sua casa, no portão da sua casa, no seu coração, na sua vida, na sua testa, na forma como você vive, que você é um servo de Deus, que vocês são geração sacerdotal, que os seus filhos têm direcionamento espiritual, que a sua família tem cultura bíblica, tem cultura de devoção, cultura de adoração, vocês são pessoas de oração, pessoas que resolvem as suas coisas diante de Deus primeiro. Então, esses são parâmetros completamente protetivos e que dão total sentido à família que Deus criou, tá certo? Então, Deuteronômio capítulo 6, eu quero te incentivar a ler um pouco mais o capítulo 6, do verso 1 até o verso 9, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Leia, mastigue, ensine aos seus filhos essa verdade e, mais do que isso, pratique essa verdade, porque nós precisamos ser exemplos para a nossa geração. Nós precisamos estabelecer o nosso legado em cima dessas verdades, desse tipo de prática. Isso é muito importante para nós. Isso é algo relevante e urgente, eu diria.